Minha irmã, meu irmão, a paz de Jesus esteja com você, esteja no seu coração, que a paz de Jesus possa invadir toda a sua vida, trazendo toda a bondade de Deus, a cura, a graça, a paz interior, a concórdia, a tranquilidade e também a disposição de anunciar o Evangelho, a disposição de amar a Deus, de amar os irmãos. Nos dias anteriores do nosso seminário, nós ouvimos e deixamos Deus falar o nosso coração sobre verdades fundamentais da nossa fé. Em primeiro lugar, que Deus nos ama e que Deus tem um plano de amor para cada um de nós. Que nós somos criados por amor. Foi por amor que Deus nos criou, foi por amor que Deus pensou em cada um de nós. Foi por amor que Cristo morreu na cruz. Foi por amor que Cristo ressuscitou. Nós somos muito amados por Deus. Mas, apesar de sermos amados por Deus, nós trazemos em nós as feridas do pecado, as consequências do pecado original, do pecado das origens. Mas também porque temos em nós a ferida do pecado, nós somos pessoalmente propensos ao pecado. Diz São Paulo que nós fazemos o mal que nós não queremos e não fazemos o bem que nós queremos fazer. Então, quando eu busco fazer o bem, eu não consigo, né? Eu acabo fazendo o mal. Mas o pecado não tem a última palavra. Jesus Cristo, ao morrer na cruz, ele se entregou por cada um de nós, perdoando-nos dos pecados cometidos, da culpa dos pecados cometidos e nos livrando das consequências do pecado. E a maior das consequências que Cristo nos livrou é a morte. E esse Cristo nos libertar da morte, nos libertar do poder do pecado e nos prometer viver no reino de Deus, na vida eterna, esse Cristo se torna Senhor da nossa vida. Somente consegue viver essa vida eterna e ter dentro de si essa paz, essa salvação, quem entrega o seu caminho nas mãos de Jesus. Mas, meus irmãos, para entregar o caminho nas mãos de Jesus, é preciso ter fé. Fé, diz São Paulo, é uma certeza a respeito do que não se vê. Nós vemos no Evangelho a Virgem Maria que tem fé, que não duvida. Quando o anjo chega para Maria e anuncia que ela será a mãe do Filho de Deus, ela diz: eis aqui a serva do Senhor. Isabel diz a Maria, e o anjo também diz: a Deus nada é impossível, tudo é possível ao que crê. Diz São Paulo na carta aos Romanos que, mesmo contra toda esperança, Abraão teve fé em Deus quando Deus, por meio dos anjos, disse que a mulher dele, mesmo idosa, ia ter um filho. Abraão, contra toda esperança, contra toda possibilidade humana disso acontecer, uma vez que ele já era velho e a sua mulher também, ele acreditou, ele teve fé. Nós, a vida inteira, durante toda a nossa vida, a gente tem fé em muitas coisas. Por exemplo, quando você entra no ônibus e você acredita que aquele motorista não vai dormir, que aquele motorista está atento, que aquele motorista não está embriagado. Você não tem certeza de nada disso. Ele pode ter bebido, ele pode estar sonolento, ele pode desmaiar, pode acontecer um monte de coisa naquele ônibus. Porém, a gente acredita, né? Com exceção de alguns que têm determinados transtornos, mas a gente acredita. Quando a gente entra num elevador e o elevador vai subir, a gente acredita que aquele elevador vai subir, vai nos levar para onde a gente quer.
que aquele elevador não vai despencar, que o piso daquele elevador não vai ceder, a gente não vai... Então a gente não fica com tantos medos. A gente faz essas coisas, a gente acredita que a gente vai sair na rua e não vai ser assaltado, não vai ser atropelado, embora isso possa acontecer. Isso é fé, né? A gente tem fé que a gente acredita que as coisas vão dar certo, a gente acredita. Quando se trata de Deus, a gente também precisa ter fé. Para ter a plena posse do que Deus nos promete, é preciso ter fé. Diz São João, diz Jesus Cristo no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que Ele deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que acredita em Jesus tem a vida eterna. Porém, não basta dizer, eu tenho fé, é preciso viver a fé. O Evangelho, em alguns momentos, vai mostrar para nós Jesus dizendo que não é aquele que diz Senhor, Senhor que entra no reino, mas aquele que vive a vontade do Pai. Né? Não é aquele que diz eu tenho fé que de fato tem fé, mas é aquele que vive uma vida de fé, que vive pela fé. São Paulo nos diz, né, que nós devemos viver pela fé. Pela fé em quem? Pela fé naquele que por nós morreu e por nós ressuscitou por amor. Por amor. Nós devemos ter fé naquele que por nós morreu e por nós ressuscitou por nos amar. Isso é ter fé. E é isso que nos justifica. Né? A gente vive essa vida aqui, mas a gente não tem certeza de que, não tem prova, assim, material de que Deus existe. A gente não tem prova. A gente acredita em Deus. É claro, a nossa vida, a natureza, né? Tudo isso são sinais, mas são sinais de fé. Porque a gente poderia buscar outras explicações para o surgimento do mundo, do homem, para uma cura, né? Mas a gente acredita. Fé é um assentimento, é uma decisão pessoal. Mas não é uma decisão que vem apenas da gente, vem do Espírito Santo, porque a fé é um dom de Deus. É o Espírito Santo que coloca dentro de nós a fé, para que a gente acredite. Né? Agora, sem fé é impossível agradar a Deus. Diz a carta aos Hebreus, convido você a abrir, Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Eu vou repetir para que você consiga abrir. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se chegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Ou seja, para a gente chegar até Deus é preciso ter fé. É preciso uma decisão de fé, uma adesão de fé. Nós acreditamos em Jesus Cristo não porque a gente ouviu falar, mas porque a gente experimentou, a gente decidiu pelo Espírito Santo em nós, a gente teve condições de dizer sim, como a Virgem Maria. Dá um assentimento. Por isso que na missa a gente professa a fé todo domingo, porque fé é algo que você professa. Diz São Paulo que a fé vem pelo ouvido. A gente escuta a palavra e a gente acredita na palavra. A gente escuta a palavra e a gente acredita pela força do Espírito Santo naquilo que a palavra está nos dizendo. Meus irmãos, a salvação que Jesus opera por meio da cruz, derramando seu sangue na cruz, é a salvação que nos permite entrar no reino de Deus. Jesus, ao morrer na cruz, ao derramar o seu sangue, ele nos purifica de todo o pecado. E ele nos torna inocentes diante de Deus. Isso é muito importante. A salvação, nós não merecemos. Nós não merecemos nada que a gente faça, vai fazer a gente merecer a salvação. Nada.
Mas a salvação é um dom gratuito de Deus. Não é a gente que merece, mas é Deus que nos dá. Deus nos dá o dom da salvação, a graça da salvação. O que eu preciso fazer, então, para ter essa graça da salvação? Apenas ter fé. Apenas ter fé. Apenas ter fé. A primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 7. Vou repetir. Primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 7. Já fica lá no final da Bíblia, antes do Apocalipse. Primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 7. Diz assim. Não precisa anotar, ficar preocupado em anotar isso, porque está tudo no livreto que vocês já receberam em PDF. Se andamos na luz como Ele mesmo está na luz, temos comunhão recíproca uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. De São Paulo, na carta a Tito, no capítulo 3, versículo 5, que não por causa das nossas obras de justiça, mas unicamente em virtude da sua misericórdia, Cristo nos salvou, mediante o banho de regeneração e de renovação pelo Espírito Santo. E esse banho de regeneração é o seu sangue derramado na cruz. E lembra a água do batismo. Cristo derramando o seu sangue na cruz, Ele nos salvou, Ele nos regenerou, e é preciso acreditar nisso. Às vezes a gente acredita em tanta coisa, acredita em horóscopo, acredita em leitura de mãos, acredita que os espíritos vêm dos mortos para guiar as nossas vidas, acredita em macumba, acredita em tantas coisas. Mas na verdade a gente precisa acreditar apenas em Cristo Jesus. Cristo é mais do que suficiente. Cristo é necessário e suficiente. Sem Cristo ninguém se salva. E só com Cristo a gente tem a cura, só com Cristo a gente tem a paz, só com Cristo a gente tem o amor de Deus. Só com Cristo, não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada, é preciso ter fé em Cristo. Fé é uma decisão, não pode ter aquela fé morna. É preciso ter a fé viva, ou quente ou frio, porque morno Deus vomita, diz o Apocalipse, né? Ou quente ou frio não pode ser morno. Tem que ter fé verdadeira, fé viva. Fé unicamente em Cristo. Cristo é o único Salvador. Se eu acredito unicamente em Cristo, eu tenho a salvação. Precisa acreditar nisso. A gente muitas vezes fica, eu não sei, eu sou pecador. Se eu merecer o céu, ninguém merece o céu. Você não merece o céu, eu não mereço o céu. O céu vem para mim e para você de forma gratuita, pelo sangue de Cristo. Basta apenas acreditar. Então bata no seu peito e diga, eu sou salvo. Eu tenho a salvação. Agora, meu irmão, é preciso ter fé. São Paulo diz na carta aos Efésios que porque gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isto não vem de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Isso não vem de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Ninguém merece a salvação. A salvação vem pela fé. A salvação vem pela fé. Porque gratuitamente foste salvos mediante a fé. Se você tem fé em Jesus Cristo, se você entrega a sua vida a Jesus Cristo, a salvação vem para você. Você não precisa fazer mais nada. A salvação vem pela entrega da vida a Jesus Cristo, pela fé. Quem tem fé em Jesus Cristo não tem fé em mais nada. Basta Cristo. Diga para você mesmo, Jesus Cristo é suficiente. Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. Bata no teu peito e diga, eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu não preciso de mais nada, apenas da salvação de Jesus Cristo. Basta a salvação de Jesus Cristo. Para ser salvo, meus irmãos, basta a fé. Para ser salvo, agora, essa fé verdadeira, ela precisa ter as obras. A fé sem obras de Santiago, no capítulo 2, versículo 17, é morta.
E quais são essas obras de fé? As obras de fé é andar na luz, é não ter comunhão com as trevas, ter comunhão com o irmão, perdoar, amar. Isso é obra de fé. Andar na fé é ter os frutos do Espírito. Lá na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, a gente ouve sobre os frutos do Espírito: caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura e temperança. Se eu digo que tenho fé e eu não tenho os frutos do Espírito, eu não tenho fé. Se eu digo que tenho fé, mas eu passo pelos irmãos e eu não cumprimento, não dou um bom dia, eu não tenho fé. Se eu digo que tenho fé e eu não perdoo o irmão, eu não tenho fé. Se eu digo que tenho fé e não partilho com as pessoas, eu não tenho fé. Se eu digo que tenho fé e eu não busco servir as pessoas, eu não tenho fé. A fé sem obras é morta. Ninguém se salva pelas obras. Não é fazendo caridade que a gente se salva. Não é a caridade que salva. Ninguém precisa fazer nada para ser salvo. Agora, se eu acredito em Jesus Cristo, eu tenho que viver o que Ele me disse. Só tem fé quem vive como Jesus ensinou. A fé exige conversão. Se eu acredito em Jesus Cristo e eu não mudo de vida, eu não tenho fé. Jesus diz lá no Evangelho, não é aquele que diz Senhor, Senhor que entra no reino, mas é aquele que pratica a palavra de Deus que entra no reino. Quem vive a palavra de Deus é quem entra no reino. Não é quem diz Senhor, Senhor, mas é quem vive o que Deus ensina. Esse entra no reino. Esse tem a vida eterna. Meu irmão, a conversão verdadeira implica buscar todos os dias a santidade. E o que é essa santidade? Essa santidade é viver aquilo que Deus quer a cada dia na simplicidade, no perdão, no diálogo, na verdade, no respeito, no amor. A fé tem que ser pedida. Os discípulos pedem a Jesus que aumente a fé. E Jesus diz assim, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer a esta montanha, se levante e vá para o mar, e ela vos obedecerá, e nada vos será impossível. E nada vos será impossível. Em outra passagem a gente escuta que quando a gente pedir com fé, a gente já deve acreditar no coração e aquilo será feito. Fé é isso. Quando você diz pela fé, quando você dá uma ordem, a montanha obedece. A fé é o que move montanhas, como diz no popular, né? Se você tem fé, nada é impossível, porque nada é impossível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. O anjo diz a Maria, porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. E Jesus diz assim, no mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. E na primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 4, diz assim, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É pela fé que a gente vence todas as tribulações. Pela fé a gente vence todos os problemas. Pela fé a gente vence todos os empecilhos. Porque a fé nos leva a confiar no Pai. O Pai que cuida de nós. Em Mateus 6,32 diz que o Pai cuida de nós. Para que se preocupar se o Pai cuida de nós? Isso é a fé que nos leva a viver. Quem tem fé e quem não tem fé, sofre. Mesmo quem não tem fé sofre, quem tem fé sofre também. O sofrimento vem para todos. Qual a diferença de quem tem fé e quem não tem fé? Aquele que tem fé em Deus passa pela prova sem desanimar, porque confia no Pai. Por isso, nesse dia de hoje, peça ao Pai o dom da fé. A fé tem que ser pedida. Peça ao Pai que lhe dê o dom da fé para que você viva a fé e para que você testemunhe com sua vida, com a sua conversão diária, com a sua santidade de vida, a fé que você professa. Tem um roteiro de oração, você já conhece esse roteiro, então leia
o seu roteiro de oração, vá lá no dia de hoje, quinta-feira, dia 12 de novembro, leia a meditação e tem lá como rezar no dia de hoje. Como eu devo rezar no dia de hoje? Tem lá o roteiro de oração, leia com calma e faça a sua oração com calma. Shalom do Pai para você.